nós temos aqui exposto o livro de 1 Coríntios, e eu gosto de pregar sequencial, de maneira expositiva. Eu creio na eficácia do sermão expositivo, e como que é bom para a edificação da igreja nós caminharmos no texto de maneira que a gente possa vê-lo na sua plenitude. Mas hoje, de maneira especial, levando em consideração que é o Dia das Mães e de que nós estamos no mês de maio, que é o mês da família, eu gostaria hoje de falar sobre a temática de criação de filhos e sobre a maternidade, mas aproveitarmos esse mês também para nós termos o nosso momento falando sobre a família. Nós vamos então ter hoje esse momento, e no próximo culto do dia 25, no último domingo deste mês, nós teremos aqui o nosso culto Família no Altar. A gente vai pedir para a mídia produzir o convite, para a gente começar a divulgar essa semana, e você aproveita para convidar seus familiares. Nós vamos começar pelo Salmo 51 e vamos ler outras passagens, diferente do que eu costumo fazer todos os domingos aqui, que é abrir o texto e explicar aquele texto e seguir nele até o fim. Hoje nós vamos ver algumas passagens. É aquilo que no passado se chamava de pregação temática. Não é costume fazer isso, é muito raro fazer isso, mas eu queria fazer isso nessa noite e eu espero que Deus fale ao nosso coração. Salmo 51, versículo 5, é o primeiro texto que nós vamos ler todos a uma só voz. Salmos 51, versículo 5, melhor dizendo. Vamos ler todos juntos. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Leamos. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus venha falar ao nosso coração. Senhor amado, fala conosco nessa noite. Estamos aqui desejosos de ouvir a tua voz, de aprender a tua palavra, de recebermos do Senhor a tua santa instrução. Vem, Deus amado, nos agraciar nessa noite mais uma vez, pela mediação do teu Santo Espírito, que sejamos iluminados a entender a tua palavra, a compreender o ensino nela, e que assim possamos viver para o louvor de tua glória. Fala com cada um que está aqui essa noite, aqueles irmãos que estão em viagem, estão nos acompanhando pelas redes sociais. Fala conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós falamos sobre a maternidade, nós vamos nos deparar com muitas declarações, com muitos poemas e até mesmo com muitas visões românticas a respeito da maternidade. É bem verdade que há algo belo, algo de fato extraordinário na maternidade, no ato de gerar um filho, de dar luz a um filho, mas é bem verdade que essa também é uma das missões mais laboriosas que já se viu nesse mundo, a missão da maternidade. Então, por mais que a gente encontre nela muito romantismo e seja algo muito belo de se ver, de se falar, de se perceber e se sentir, é algo que de fato é desafiador. Na verdade, a maternidade é mais luta e desafio do que o aspecto romântico dela. De vez em quando nós encontramos na internet ou até mesmo na televisão, especialmente quando chega agora esses momentos, da semana, do Dia das Mães, aqueles vídeos, propagandas de comerciais, felicitações de empresas às mães e tal, aqueles pequenos flashes de momentos felizes que as mães têm com os seus filhos. Mamãe sorrindo com o filho no braço, a mãe amamentando, brincando com a criança no parquinho. Tudo isso faz parte da maternidade, é verdade, mas precisamos lembrar que a maternidade é real, ela é muito mais desafiadora e é muito mais difícil do que uma cena romântica que nós possamos ver e encontrarmos nela beleza. Porque desde os primeiros dias da gravidez ou da gestação, começam as muitas preocupações que naturalmente vão fazer parte do dia a dia e da rotina da mulher. Basta a menstruação atrasar, que a primeira preocupação é: será que de fato tudo está bem? Será que é gravidez? Ou será que de repente é um cisto, é um problema nos ovários, é um problema no meu organismo? Será que tem alguma coisa irregular? Primeiro ato, que é o atraso da menstruação, é carregado de preocupação. Logo em seguida, quando é confirmada a gravidez, boa parte das mulheres começam a ter de lidar com o problema dos enjoos.
Algumas são beneficiadas e abençoadas por Deus de não terem, mas outras passam 6, 7, algumas até os 9 meses direto, com enjoos contínuos, vomitando intercaladamente 3, 4 vezes ao dia, sem falar dos velhos entojos que algumas mulheres têm, que a todo instante estão criando aquela água na boca que é impossível de segurar. Por causa disso, o que nós vamos perceber é que a gestação e que a maternidade real, ela é muito mais difícil e muito mais desafiadora do que um simples momento de brincar com o filho no parquinho. Não bastasse esse momento inicial da gestação, nós temos as semanas finais, aquilo que nós chamamos de terceiro trimestre da gravidez, que na verdade não é apenas das semanas finais, os últimos 3 meses, pegando para o último mês, o mês final, as últimas semanas, que vem a fase mais complicada e mais difícil. É a fase quando as atividades comuns e diárias que a mulher normalmente consegue fazer se tornam uma verdadeira corrida olímpica. Baixar-se para colocar uma sandália, um sapato, baixar-se para pegar alguma coisa, subir a escada com o barrigão, tentar dormir à noite sem uma posição que seja realmente confortável, ficar em um ambiente sem sentir um calor anormal e uma série de outras questões que envolvem naturalmente a gravidez. Nós percebemos é que a maternidade ela é muito desafiadora. Desde o início da gestação até a chegada do bebê, nós temos 9 meses, 9 longos meses para quem está gestando, de desafios, medo, preocupação, ansiedade. E as mães que não conseguem descansar porque de repente a criança não mexe à noite e logo pensam, será que ele morreu? Lembro quando minha esposa estava grávida que eu quase comprava um aparelho de ultrassom para ficar dentro de casa colocando lá nela, porque quando a menina não mexia, eu disse, será que ela está respirando? Será que ela está bem? Será que está viva ainda? Será que não parou? E vinha aquela ansiedade, aquela preocupação. E um dia eu saí assim, eu vou comprar um aparelho de ultrassom, daquele que usa em casa, para a gente ficar colocando, não é ultrassom não, de ouvir os batimentos do coração, para a gente ficar em casa. Eu disse, mas vai ser pior. Se nós tivermos esse aparelho em casa e de repente eu não souber posicionar direito na barriga e não ouvir, pronto, a gente vai ter a certeza de que tem alguma coisa errada. É melhor não. Toda mãe passa esse dilema. Se a criança mexe demais, será que ela está sentindo algum desconforto? Se a criança não mexe, será que ela está bem? Será que está saudável? Será que está crescendo normalmente? Os dilemas da maternidade começam desde cedo. Eis que a criança vem ao mundo e nasce. Para aquelas que têm parto normal, sabem muito bem a luta e os desafios do parto normal. Para aquelas que fazem cesárea, não é diferente. Embora não sintam a dor imediatamente no ato do parto, mas vão ter de lidar com um processo cirúrgico, com pós-cirúrgico durante 1 mês, 2 meses, e todos os pós-cirúrgicos que são complicados, difíceis de lidar, e toda aquela recuperação que é muito delicada. E a criança nasce, talvez nós sejamos tomados pelo sentimento de que agora, pronto, criança nasceu, a gestação passou, agora é a fase boa da maternidade. E é aí que nós começamos a perceber que a luta e o desafio está apenas começando. A começar com as mães que têm muita dificuldade para amamentar. Primeira gestação, normalmente as mulheres têm uma difícil dificuldade, uma difícil tarefa, que é conseguirem amamentar os seus filhos sem ficarem machucadas por causa da maneira como eles não fazem a pega corretamente. Sem contar as muitas mamães que por vezes desenvolvem aquilo que nós chamamos de mastite, ou alguns mais velhos chamam de leite pedrado. E a minha esposa teve isso com a primeira gestação. E eu me lembro que a segunda cirurgia que ela fez foi pior do que a primeira. E por amor à filha, precisou fazer em uma sala, em um bloco cirúrgico, sem anestesia geral, para poder voltar para casa logo e não passar 3 dias ali internado no hospital no episódio da pandemia. A médica disse assim, você realmente vai querer fazer aqui? Você vai fazer a cirurgia, você vai para casa depois, se estiver tudo bem. Mas não é o adequado, está inflamado o seu peito, você vai sentir muita dor. E eu me lembro que ela dizia assim, mas eu não posso passar 3 dias longe de um bebê recém-nascido, de uma pandemia, eu prefiro sentir a dor agora e voltar para casa. E ela fez isso, e eu lembro que foi terrível a segunda cirurgia que ela fez por causa de uma mastite. Desmaiou no processo, depois que terminou, novamente, tamanha dor que sentiu, e a médica disse, a dor que você sentiu foi pior do que um parto normal agora. A anestesia não pegou.
praticamente foi um corte cru, com a inflamação no seio. Os muitos desafios que, se certamente nós fôssemos aqui elencar das irmãs, cada uma teria uma história para contar de um desafio no momento da sua maternidade. Algumas que tiveram problema no colo do útero, algumas que tiveram problemas, questões de sangue, outras que tiveram problema na alimentação, no crescimento da criança, em deficiências, uma série de questões que todas as mães passam no período da gravidez, no momento do nascimento, mas as lutas continuam com o crescimento das crianças, como eu falei pela manhã. Por causa disso, então, o que nós vamos perceber de maneira mais concisa é que a maternidade real, ela é muito mais difícil do que aquela que nós olhamos na tela da televisão. A irmã Leandra relatou pela manhã em seu testemunho o que é que aconteceu com ela logo após ela engravidar de Miguel. 7 internações. E até hoje uma luta contínua pela sua saúde, logo após a sua segunda gestação. Gestar é difícil, maternar é difícil, criar filhos é difícil. Por isso, nessa noite eu queria meditar com os irmãos sobre exatamente isso, criando filhos em um mundo caído. Por que nós não estamos no Éden? Por causa do pecado que ocorreu lá no Éden, a nossa realidade é de um mundo caído. E há muita coisa bela sobre a maternidade, algumas até românticas, mas a Bíblia Sagrada nos mostra que a maternidade real, ela não é tão romântica assim. E a Bíblia nos apresenta muitas histórias, muitos relatos, muitos exemplos de mães que sofreram amargamente para criarem seus filhos, para educarem eles, para crescerem ou para estabelecerem um lar de acordo com a vontade do Senhor. A realidade é que nós vivemos em um mundo caído e para criarmos filhos nesse mundo caído, nós temos um grande desafio pela frente. Em primeiro lugar, então, baseado no Salmo 51, versículo 5, nós nascemos em iniquidade. Esse é o primeiro desafio de criarmos filhos em um mundo caído. Nós nascemos em iniquidade, nascemos em pecado e também geramos filhos no estado de pecado, que são pecadorzinhos gerados por nós. E essa realidade que Davi trata no Salmo 51, versículo 5, ela é terrível. Davi aqui está fazendo uma confissão do seu pecado. O contexto aqui é outro, não vou abordar o contexto do Salmo, eu quero apenas pegar de maneira temática alguns versos espalhados no Antigo e no Novo Testamento para analisar com os irmãos nessa noite. Aqui Davi está tratando sobre o seu pecado, pedindo que Deus se compadeça dele, que Deus limpe as suas iniquidades, que Deus o purifique do seu pecado. E quando chega no verso 5, ele vai dizer: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi tinha consciência de que a sua situação de pecado, ela não foi adquirida ao longo da vida. Ela é uma realidade da concepção no nascimento. O que mostra quão desafiador é nós criarmos filhos nesse mundo. Nós vivemos em um mundo caído, pós-queda, com a presença do pecado. Somos pecadores e geramos outros pecadores. Nenhuma mãe, nenhum pai é capaz de gerar um santo. Mas temos ao mesmo tempo, por Deus, o desafio de trabalharmos para a santificação dos nossos filhos. Eis o dilema do mundo caído. Criar filhos em um ambiente de pecado, onde nós somos pecadores e eles também são pecadores. Desde cedo. Desde cedo. Davi não menciona, eu comecei a pecar quando eu tinha 10 anos, 12 anos de idade. Eu nasci em pecado. Pecado original afetou a toda a raça humana, e como eu costumo dizer aqui desde cedo a criança tem a inclinação pecaminosa, ela não peca conscientemente, mas a inclinação pecaminosa já está no coração dela, desde cedo. Tire-lhe a chupeta, tire-lhe o brinquedo das mãos, tire-lhe o pirulito que você entregou, que você verá a natureza pecaminosa sendo revelada. Não é propositalmente, eles não têm consciência, mas a inclinação ao pecado já está lá. Boa parte dos pais lidam com o problema de verem os seus filhos aprendendo a mentir, aprendendo a esconder, aprendendo a colocar a culpa no outro, mesmo sem eles terem ensinado.
Há pais que ensinam os filhos a mentir, ensinam os filhos a falar palavrão, porque falam dentro de casa, ensinam os filhos a fazer coisas obscenas, porque veem os pais fazendo dentro de casa, mas há pais que não ensinam isso, têm o maior cuidado com isso e o menino aprende. Basta ele ver o carro de som passando pela rua. Basta ele ouvir uma pequena propaganda na televisão que ele aprende. Basta ele ouvir uma música aí tocando que ele vai se remexer todinho. É intencional, é natural da criança. É os seus estímulos naturais que vão fazer isso. Então, quando a gente lida com problemas de pecado, a mentira, a ocultação da verdade, a transferência de culpa, você não ensina a seu filho, olha meu filho, quando você fizer alguma coisa errada, você minta, não confesse. Pelo contrário, desde cedo os pais ensinam, meu filho fala a verdade, não minta para papai, não minta para a mamãe. Eles aprendem a mentir naturalmente, sem você ensinar. A presença do pecado começa a ser revelada em pequenos atos desde cedo. Então, a primeira realidade, o primeiro desafio que há na criação de filhos é que nós vivemos em um mundo caído, nascemos em iniquidade e também geramos filhos em pecado, filhos que são pecadores. Há um livro de minha esposa chamado Mulheres Aconselhando Mulheres, eu estava dando uma lida nele, e há uma parte do livro lá que fala sobre o aconselhamento a mães, e a autora, porque o livro é organizado por Elisa Fitzpatrick e tem muitas outras autoras que escreveram, né, alguns capítulos do livro. E um dos capítulos lá, a autora diz o seguinte, que ela foi dar uma palestra em um determinado local e a sala estava lotada com mais de 100 mulheres, todas mães de criança em idade pré-escolar, todas mães de crianças pequenas. Lá no palco onde ela estava, havia um grande quadro branco aonde ela estava escrevendo as respostas que as mulheres iam dando à pergunta que ela fez. E a pergunta que ela faz àquele grupo de mães é a seguinte: como que você descreveria uma mãe perfeita? A pergunta ela faz às mulheres reunidas no salão. E a resposta das mulheres foi a seguinte: a mãe perfeita é aquela que os filhos dela se comportam com perfeição. Uma segunda respondeu: ela nunca fica nervosa ou grita com seus filhos. Outra disse: ela é sempre amável, disciplina com suavidade. E as outras começaram a entender então que a ideia e a imagem da mãe perfeita era aquela, e foi crescendo a quantidade de respostas, aonde a intuição era a seguinte: a mãe perfeita é aquela que ensina aos seus filhos, que é uma ótima professora, que tem um lar bem decorado, está sempre em boas condições físicas e mentais, é afetuosa, é divertida, é uma boa mulher para o seu marido, ela consegue fazer todas as refeições, ela consegue manter a casa, ela é criativa, ela tem palavras de sabedoria, ela é calma, ela é defensora das crianças, ela é maravilhosa. E a escritora, que era a palestrante, começou a escrever aquilo, ela diz assim: comecei a escrever as respostas com raiva, porque essa é uma realidade fictícia. Não existe mães perfeitas, porque não existe um mundo perfeito, nem existem filhos perfeitos. Nós vivemos em um mundo caído. Essa ideia da mulher maravilha é ficção, irmãs. Não se deixem iludir por isso, querendo ser mulheres maravilhas. Há um livro de Sheila, eu acho que eu tenho na minha casa, eu não recomendo a leitura dele não, porque ela é um pouco herética, mas o tema do livro é interessante, eu comprei o livro pela capa, ele diz assim: eu não sou mulher maravilha, mas Deus me fez maravilhosa. E eu fiquei curioso com aquilo, comprei aquele livro faz muito tempo. Ela tem alguns erros doutrinários lá no meio do livro, mas a ideia é a seguinte: de maneira nenhuma nós fomos criados, vocês foram criadas por Deus, no caso aqui das mulheres, para serem as super-heroínas, as mulheres extraordinárias, maravilhosas, perfeitas. Mas Deus fez as mulheres de maneira extraordinária e maravilhosa. Não existe maternidade perfeita. Não existe maternidade perfeita. A imagem de uma mãe perfeita é um exagero, é uma utopia, é um mito, uma ilusão. Por causa disso, nós precisamos começar a quebrar alguns mitos que muitas vezes se cria da maternidade, para que o peso e a culpa que recai sobre as mães não aumente ainda mais. Porque nós temos um problema sério, especialmente dentro dos lares, que é a transferência de todos os problemas de culpa da família para a mãe. Se o filho está bagunçando na escola, de quem é a culpa? Da mãe. Se o menino não está tirando boas notas, de quem é a culpa? Pode responder, da mãe.
Se o menino não foi bem vestido para o culto, para a festa dos aniversários, de quem é a culpa? Da mãe. Se o menino não está comendo direito, de quem é a culpa que não dá alimento direito? Da mãe. E assim vai. É da mãe. A culpa é da mãe. Você vai perceber que muitas vezes todo o peso, toda a culpa é da mãe. Quando, na verdade, a Bíblia nos mostra que ao homem cai maior responsabilidade na educação, na nutrição, no cuidado com a casa, do que até mesmo para com as mulheres, no quesito de gerir bem a sua própria família. Só que a nossa sociedade joga sobre as mulheres um peso difícil de carregar e anula dos homens a responsabilidade paterna de auxílio, de instrução, de educação da família. E o que é que nós temos então? Mães sobrecarregadas, exaustas, trabalhando fora para sustentar a casa, porque o marido não consegue fazer sozinho, porque às vezes as coisas é difícil mesmo, não dá, ou porque às vezes o marido quer que faça isso de todo jeito, mesmo sem poder, trabalhando fora, tendo que trabalhar dentro de casa, tendo que educar os filhos, tendo que cuidar da família, cuidar disso, daquilo, outro, e uma loucura de exigências que na verdade nunca vai ser possível fazer. Então essa ideia da mãe perfeita, da mulher maravilha, é uma loucura. A Bíblia nos mostra um mundo caído, e que nós somos inclinados ao pecado nesse mundo caído. Então, se o seu filho é desobediente, seu filho é rebelde na infância, nós precisamos aprender a tratar esses problemas dos nossos filhos como sendo pecados. Por causa disso, irmãos, o que nós vamos perceber então é que o pecado ele maculou o nosso ambiente e maculou o nosso coração. Os nossos filhos já nascem com inclinação para o pecado. Nós, por sermos também inclinados ao pecado, ao invés de tratarmos o pecado do nosso filho, nós pecamos junto dele. Davi vai dizer: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. É um grande desafio criar filhos em um mundo caído, onde o pecado e a iniquidade estão presentes. Só que aí vem o grande problema. Como que eu vou lidar com a realidade do pecado, tentando solucionar o problema do pecado, pecando para resolver? E eu quero ilustrar aqui nessa noite como é que nós muitas vezes lidamos com o pecado, não tratamos o pecado, e aí a gente muitas vezes olha para um filho que é desobediente, que é rebelde, ainda que na infância, e a nossa tendência, ao invés de disciplinarmos o pecado dele, tratarmos a desobediência e a rebeldia dele, é pecando junto a ele, é de onde vem aquela expressão, e as panelas voaram lá em casa. Por quê? Nós lidamos com o pecado dos nossos filhos pecando. Então deixa eu mostrar, ou deixa eu ilustrar como que o nosso problema é querer ensinar os nossos filhos com o nosso pecado. O menino naturalmente vai fazer isso. E ele vai começar dizendo assim: mamãe, ô mãe, vem cá mãe, mãe ligeiro, mamãe, ô mãe, vem aqui, mãe, olha aqui, mãe, ô mãe, a senhora não responde, mãe. E a mãe grita: paciência, menino, esse menino não tem paciência, que pressa, ó menino impaciente, aprenda a ter paciência. Você está dando um belo exemplo de paciência a ele, né? A gente condena o pecado do filho, a gente quer ensinar aos meninos terem paciência com nossa impaciência. Eu sou assim, irmãos. E eu creio que algumas irmãs que riram também são assim. Eu acho que são assim. Calma, meu filho, que eu já vou. Tenha paciência. Nós queremos tratar o pecado da impaciência do nosso filho, da nossa filha, com a nossa impaciência. Nós precisamos aprender a tratar o pecado dos nossos filhos assim como se trata uma inflamação. A irmã Natália, que é médica, sabe disso muito mais do que eu e sabe falar melhor do que eu, com certeza, nessa área. Mas se você tem um paciente que está com inflamação muito séria e você dá um analgésico a ele, resolve, irmã? Vai aliviar a dor. Vai aliviar a dor. Sua garganta está puro pus de inflamação. Você vai na farmácia, toma uma dose de dipirona, talvez alivie a dor, mas a inflamação está lá. Enquanto não matar a bactéria, enquanto não tratar a inflamação, vai só aliviar a dor.
A maneira como nós muitas vezes lidamos com o pecado dos nossos filhos é assim: nós não tratamos o mal pela raiz, a gente dá algo para aliviar a dor e o estresse do momento, mas não tratamos o pecado deles. Então, nós precisamos aprender a tratar o pecado dos nossos filhos com uma dose de remédio da palavra, mostrando o pecado, olhando o pecado deles e nos enxergando no pecado deles, até porque eu preguei quinta-feira aqui para as mães da escola: os filhos são nossos espelhos. Eles mostram assim como nós somos, ou como nós éramos. Eles refletem assim perfeitamente as nossas aptidões, os nossos desvios de conduta, a maneira como nós somos desobedientes ao Senhor. Eles são um espelho. Então, o primeiro desafio que nós temos de criarmos filhos em um mundo caído é a realidade do pecado. Mas aí vem a segunda realidade de criarmos filhos em um mundo caído. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, verso de 1 a 10. Falei aos irmãos que nós veríamos alguns textos hoje. Êxodo capítulo 2, verso 1 ao verso 10, a história de Moisés e de sua mãe Joquebede. Por um lado, nós temos o pecado, a realidade de um mundo caído. Por outro lado, nós temos a necessidade de lutar pela vida do nosso filho. Se já é difícil criar, a Bíblia vai nos mostrar agora também que é difícil manter os nossos filhos com vida aqui nesse mundo. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 2, de 1 a 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com a descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou o cesto de junco, calafetou e com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ser ele filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Aqui nós temos o relato da chegada de Moisés ao mundo. E Joquebede é uma mãe que é capaz de se arriscar para salvar a vida do seu filho e arrisca a vida do seu filho para tentar salvá-lo da morte também. Acontece que o capítulo 1, para aqueles que não conhecem bem essa história, narra que o faraó havia mandado matar todas as crianças, todos os homens, todos os meninos que nascessem por parte dos hebreus. O povo hebreu vivia dentro do Egito, aprisionado aos egípcios, e estavam crescendo de maneira assustadora. O medo de Faraó é que eles crescessem tanto, especialmente os homens, e conseguissem ter um exército maior do que o exército de Faraó, ou seja, uma formação masculina maior do que a dos egípcios. Temendo o crescimento dos hebreus, o Faraó então diz: mate todos os meninos nascidos das mulheres hebreias. As parteiras, do capítulo 1 de Êxodo, por temerem a Deus, não obedeceram ao rei e começaram a deixar os meninos com vida. Faraó percebe que a quantidade de meninos nascidos era muito grande e vai questionar as parteiras: o que é que está acontecendo? Que a minha ordem de matar e executar as crianças quando elas estivessem nascendo não foi obedecida. Elas respondem: meu senhor, é porque as hebreias são mulheres fortes. E quando elas nos chamam para dar à luz, e chegamos lá para fazer o parto, elas já têm dado à luz aos meninos sozinhas.
Elas inventaram uma história para salvarem sua própria pele, mas ao mesmo tempo para tentar justificar por que havia tanto menino hebreu nascendo no Egito. Por causa disso, então, o faraó dá a ordem de que todas as crianças recém-nascidas fossem mortas. E quem havia nascido nesse período? Moisés. A mãe de Moisés, que tem por nome Joquebede, Hebreus capítulo 11 fala mais sobre ela, decide esconder o seu filho em casa, arriscando a própria vida dela, do seu marido, da sua família, para tentar salvar a vida do seu filho. Até que Moisés cresce e chega aos 3 meses de idade. Não cresce muito, mas agora está um pouco mais durinho. E ela toma uma segunda atitude arriscada, que é colocar o filho no cesto, embalá-lo e lançá-lo ao rio, para que talvez ele fosse salvo por alguém em um local mais distante. E ela faz isso e ordena que a irmã de Moisés vigie-o enquanto ele vai sendo levado pelas águas do Nilo. Até que, de repente, não por coincidência, mas por providência divina, a filha de Faraó desce até o Nilo para tomar banho e ali se depara com um cesto. E ela resolve cuidar daquele menino como sendo seu filho, mas não tendo ela leite, ela então ouve a sugestão de uma criada: por que não pede a uma mulher hebreia que cuide dessa criança? E ela disse: muito bem, peça que ela faça. Providencialmente, Joquebede agora tem a carta branca para cuidar do seu próprio filho, sendo sustentada pela filha do faraó, tendo a proteção do rei e assim tendo a possibilidade de educá-lo, de instruí-lo conforme os costumes da sua fé. Foi assim que Moisés cresceu. Por causa disso, nós vamos perceber que à luz da vida de Joquebede, que é muito mais ampla, que nós poderíamos falar muito sobre ela, de maneira resumida, é um exemplo e nos traz a lição de como que a mãe, em muitos momentos, haverão de ter de se arriscar pelo seu próprio filho. Essa é uma segunda realidade de um mundo caído. Primeiro, de lidar com o pecado. Segundo, de lidar com os muitos desafios de manter os nossos filhos vivos. E essa é a ideia mesmo, manter os filhos vivos. A sobrevivência dos nossos filhos não é tão fácil como se parece. Alimentá-los várias vezes ao dia, amamentá-los quando recém-nascidos, cuidar da saúde deles, do crescimento deles, é um desafio que vai perdurar longos anos da sua vida. E a Bíblia Sagrada nos mostra, irmãos, que outras mulheres também se arriscaram por causa dos seus filhos. E eu queria chamar a sua atenção para o desafio que é nós corajosamente declararmos como Josué declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O desafio que é estabelecermos uma meta, uma ordem em nossa casa, onde nós seremos diariamente desafiados. Eu vou servir a Deus e a minha casa também servirá. Eu quero lembrar vocês 3 situações na Bíblia Sagrada onde isso acontece. A primeira delas, nós vamos encontrar lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, do verso 16 ao 28, uma história bem curiosa de 2 prostitutas que têm filhos e vão até Salomão. 1 Reis, capítulo 3, verso 16 ao verso 28, diz assim: então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. 1 Reis 3, do 16 ao 28. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma nem outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto, deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o meu filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu, o teu é o morto.
Porém esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: esse que vive é meu filho, e teu filho é teu morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividiu em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei: porque o amor materno se aguçou por seu filho. E disse: ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Esse é um dos textos mais extraordinários de um dos julgamentos que Salomão fez em Israel. Duas mulheres que moravam juntas, prostitutas, diz o texto, deram à luz a um filho, cada um deu à luz a um filho, só que um desses filhos morreu. E uma, então, tentando burlar aquela situação, pega o filho morto, coloca nos braços da mulher, pega o filho vivo e toma para si. E aquela mãe que havia tido o filho trocado fica indignada e vai a juízo perante o rei de Israel. Salomão escuta a história, ouve os relatos e, pela sabedoria divina, manda trazer uma espada. E é nessa hora que a verdadeira mãe é revelada. E é curioso porque o texto traz em colchetes, entre parênteses, entre colchetes mesmo, versículo 26, o seguinte: porque o amor materno se aguçou por seu filho. Naquela hora, Salomão saberia qual era a mãe verdadeira. A mãe, aquela mulher que havia roubado o filho da outra, disse assim: divide mesmo. Já que ela não quer aceitar o fato, vamos dividir, menino. Nem eu, nem você. Se o meu morreu, no seu coração ela pensou, você também não tem o direito de ficar com o seu vivo, divida o menino no meio. Mas a mãe legítima disse: de modo algum, dê a ela, mas deixe o menino morto. O amor se aguçou de tal maneira que nós vamos perceber que uma mãe é capaz de se arriscar e de se sacrificar para salvar o seu filho. É isso que acontece com ela, é isso que acontece também com Ana, que lá em 1 Samuel 1,10 diz que ela se levantou e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela desejava um filho. Mas quando Deus dá esse filho a ela cria esse menino por um tempo, até que ele desmamasse, crescesse, e ela vai lá perante o sacerdote e diz: eu apresento meu filho ao Senhor. Capaz de arriscar, capaz de sacrificar, capaz de deixar o seu filho para que ele seja mantido com vida. A ideia que nós vamos perceber agora é que um segundo desafio de criarmos filhos em um mundo caído é o desafio da luta que nós precisamos ter pela vida desses filhos. Por causa disso, nós temos ainda um terceiro exemplo, que vai ser visto não no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. Mateus capítulo 15, do 21 ao 28, nós temos a mulher cananeia. E essa mulher tinha uma filha que estava, diz lá a Bíblia Sagrada, possessa. Veja lá, Mateus capítulo 15, verso 21 ao 28. Diz aí o texto: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Por um lado,
nós temos Joquebede colocando o seu filho num cesto, arriscando a sua vida em criá-lo por 3 meses. Por outro lado, nós temos Ana chorando amargamente para ter um filho, depois entregando ele ao sacerdote Eli. Por outro lado, ou terceiro lugar, nós temos uma mulher que se humilha aos pés de Cristo, implora a Cristo, mesmo após ele dizer, não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, e ela dizer, sim, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Aquela mulher vai ao extremo da humilhação e diz, sim, Senhor, sim, nem que seja o resto, nem que seja a migalha, mas por amor à minha filha eu quero. Jesus diz, grande é a tua fé, seja feito o que queres. Percebam, irmãos, que um outro desafio da maternidade é exatamente o desafio de criarmos filhos no mundo caído, lutando pela vida deles, ainda que isso nos traga muita dor e sofrimento. A maternidade haverá de ser dolorosa em muitos momentos. Haverá momentos onde certamente nós faremos de tudo o que for preciso, até mesmo arriscar a própria vida para salvar a vida dos nossos filhos. Por isso que por isso que é comum nós ouvirmos um dito popular: nasce um filho, nasce uma mãe. Normalmente, nasce o filho, a natureza materna começa a falar. A natureza materna começa a se revelar no cuidado, no amor, no zelo, na paixão, na dedicação, na disposição para se sacrificar, se possível for, para salvar a vida do seu filho. Por isso que a Bíblia Sagrada vai nos apresentar tantos exemplos de como que é difícil criar filhos em um mundo caído. Mas em terceiro e último lugar, nosso terceiro desafio de criarmos filhos em um mundo caído é o de entendermos que a maternidade é uma missão dada por Deus. E o último texto dessa noite é o texto de 1 Timóteo 2,15. 1 Timóteo 2, capítulo 15, é com esse texto que eu gostaria de trazer o nosso terceiro tópico desta noite. 1 Timóteo 2,15. Nós temos um texto enigmático, polêmico em algumas partes dele, mas extraordinário no propósito que Paulo escreve. 1 Timóteo 2,15 diz assim: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. O último texto dessa noite nos trata de uma missão que nos é dada nesse desafio que nós temos de criarmos filhos no mundo caído. E qual é a natureza dessa missão? Assim como pela manhã eu mencionei o propósito, o problema da queda, eu torno a mencionar que se Eva não tivesse recebido de Deus a bênção de gerar, certamente haveria de acontecer umas 2 ou 3 coisas com Eva inicialmente. Primeiro, ela haveria sido totalmente desprezada pelo homem. O homem se irrita e chega até mesmo a culpar a mulher quando Deus chama a atenção. É culpa dessa mulher que o Senhor me deu. Eva teria sido de todo desprezada por Adão se não tivesse condições de maternar. Segundo, Eva poderia ser humilhada o restante da sua vida, porque através do que ela fez, eles agora estavam sofrendo. Ela ia ser desprezada, ia ser humilhada o resto da sua vida, e certamente Adão ficaria todos os dias dizendo: está vendo aí? É por sua culpa que nós estamos aqui. É por sua causa que nós estamos passando por isso. A mesma situação que hoje muitas famílias enfrentam, com maridos que não ajudam em nada na casa, que não colaboram com absolutamente nada na educação dos filhos, na edificação da casa, e culpam as mulheres de qualquer problema que acontece dentro do lar. É por culpa sua, é problema seu. Isso foi culpa sua que não fez, que não disse. E você estava onde? Quando a mulher peca lá no Éden, de quem é que Deus chama a atenção? Do homem. Ô Adão, por que é que tu está nu aí? Quem foi que te fez saber? Quem foi que te fez saber que você estava nu? Por acaso comeste do fruto que eu te disse que não comesse? Foi a mulher que me deste. Mas veja, em nenhum momento Deus chama primeiro o Eva para exortar. Deus chama o homem. Porque desde cedo fica claro na Bíblia Sagrada um modelo representativo de que o homem, sendo cabeça da família, era também um responsável por tudo o que aconteceria dentro daquela casa. Então, se o seu filho
não quer vir para a igreja, não culpe sua esposa, culpa sua. Se seu filho está indo mal na escola, não é culpa só de sua esposa, é sua, meu irmão. Se seu filho não está se alimentando bem, não é culpa só de sua esposa. Certamente você tem participação nessa culpa. Se seu filho não está se vestindo bem, provavelmente você tem parcela de culpa nisso. E eu sou expert em dizer isso, que eu não sei vestir menino. Eu boto a roupa mais prática, mais fácil de colocar que tiver. E se for para pentear os cabelos, é só assim, que nem eu pintei o meu, para baixo e pronto. Então nós temos parcela de culpa nessa situação. Não é só as mães que são culpadas. Nós temos culpa também. Nosso problema é que a gente nós transferimos a culpa para os outros. Quando minhas meninas vieram para a igreja desarrumada, pode saber, foi o pastor que arrumou. Eu não sei arrumar menino. Menina não sei. Já pelejei para fazer um. Marlis é experiente nesse negócio, né? Sabe fazer penteado e tal. Olha, quanto mais eu tento, mais embaraço os cabelos de minha menina. Não tem jeito. Só olha, não, meu filho, esse negócio de arrumar, você arrume, eu compro a roupa e você arruma, tá certo? Vamos ficar combinado assim, eu compro e você arruma. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, quando vocês me verem passando aí no mercado, na igreja, as meninas com a sinela trocada, com a vestido para trás, foi eu que vesti ela, porque eu não sei vestir menino. Nem sempre a culpa é da mulher. Nós temos participação ali com a nossa família. E aqui nós vamos perceber que Paulo, ao tratar sobre a missão da mulher, nos remete mais uma vez ao Éden. Se você observar, tudo que acontece na Bíblia Sagrada está ligado com Gênesis 3. Tudo. Por isso que eu disse aqui uma vez, Gênesis 3 é o palco da história da Bíblia Sagrada. Sem Gênesis 3 você não entende nada da Bíblia. Tudo perde o sentido. Mas com o olhar que nós temos da queda e da ação de Deus sobre a queda, você vai perceber que todas as coisas se encaixam. E é exatamente o que acontece aqui. As mulheres, se não fosse a missão que Deus havia dado e a bênção que Deus havia dado a elas, que deu a elas de maternar, elas seriam desprezadas, ainda mais oprimidas. Se a mulher não fosse possível maternar, certamente o homem já havia oprimido de tal maneira que elas sucumbiriam. Só que Deus sabe muito bem como faz as coisas. Deus sabia que Adão poderia muito bem agora começar a culpar a sua mulher e colocar sobre ela um peso que ela não viria a suportar. O que é que Deus faz? Adão, quem vai gestar é ela. Ela vai ter dores, mas ela vai dar à luz a filhos e a esperança vai vir dela. Aqui nós temos a imagem da missão da mãe, a missão materna, como sendo um meio que Deus escolheu e determinou para as mulheres de gerarem um descendente santo de quem viria o Redentor. Por isso que agora Deus vai olhar para a mãe e para a maternidade, não como sendo aquela que salva, mas sendo aquela através de quem virá o Salvador da humanidade. E essa é a ideia, quando Paulo diz aqui, todavia será preservada através da sua missão de mãe, Paulo não está dizendo toda mulher que é mãe vai ser salva só pelo fato de ser mãe. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está nos apontando que a maternidade ela precisa ser exercida para a glória de Deus, porque o propósito dela é um propósito santo, redentor. De Eva começou a vir homens e mulheres de quem viria o Redentor do mundo. Por isso que lá em Gênesis capítulo 4, quando Eva tem seu primeiro filho, ela vai dizer, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Que expressão é essa? É uma expressão que mostra que ela tinha uma expectativa de que através daquele varão viria a salvação. Ela se equivoca porque Caim é a linhagem perversa. Mas aí ela tem um outro filho para substituir o filho que foi morto, Abel, Sete. E ela repete a expressão, agora sim, o Senhor me deu um varão. O Senhor foi meu auxílio, o Senhor me abençoou e eu concebi, eu dei à luz a um filho. Mostra-nos que a cada gestação que Eva tinha, ela dava um brado de expectativa. Foi Deus que me auxiliou. É a expectativa santa, porque era esse e é esse o propósito da maternidade. Gerar filhos para a glória do Senhor. Por isso, Paulo vai dizer que a maternidade precisa ser exercida com algumas características. Quais são? Primeiro, em fé, todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação com bom senso. Ele vai dizer que para a maternidade ser exercida corretamente e ser preservada a vida, é preciso ter fé. Hebreus capítulo 11 fala sobre Joquebede.
E quando fala sobre Joquebede, vai falar sobre pela fé, Moisés foi preservado por 3 meses em casa. Pela fé foi lançado ao rio. Hebreus olha para a história de Joquebede e diz assim: foi pela fé que aquela mulher guardou seu filho. Quando você olha para a segunda atitude de Paulo, quando ele diz assim: se ela permanecer em fé e amor, você vai lembrar de Tito. Logo após 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito capítulo 2, 4 e 5, Paulo diz assim, com respeito às mulheres: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Paulo diz: mulheres idosas, ensine as mais novas como que elas devem ser, como esposa e como mãe. Ensine a elas como é que elas devem amar o marido, como é que elas devem cuidar do lar. Ensine a elas como elas devem amar os filhos e cuidar deles, para que a palavra de Deus, Paulo vai dizer, não seja difamada. O que é que Paulo está mencionando aqui? Se na nossa casa, se na nossa família, se nós não gerirmos a nossa casa de acordo com a palavra de Deus, o que é que nós estamos fazendo? Difamando a palavra. É uma difamação o crente que não cuida bem de sua própria casa. O que é que isso nos mostra? Que a maternidade precisa ser exercida em fé, em amor, mas em terceiro, também em santificação. Maternidade, irmãos, é um instrumento de santificação para nós. Paternidade do mesmo jeito. É um instrumento de santificação. Lembre disso. Porque, por causa dos filhos, nós vamos ter que quebrar vários ídolos que há em nós. O primeiro deles, do egoísmo. O primeiro ídolo que a maternidade e que a paternidade quebra é o ídolo do egoísmo. Antes nós tínhamos tudo para nós, agora é tudo para eles. Não cabe egoísmo mais aqui. Sacrifício. E isso é um instrumento de santificação, de pensar no outro, de olhar para o outro, de zelar pelo outro, de cuidar da vida do outro. Isso é um instrumento de santificação. Não há coisa melhor do que Deus nos proporcionar a bênção de podermos nos sacrificarmos pela nossa família. E eu tenho certeza que todo pai e toda mãe tem o maior prazer de se sacrificar para dar o melhor para os seus filhos. Tem coisa melhor. Pelo menos na minha perspectiva de pai, e eu creio que assim também é com muitos irmãos aqui, se não com todos, pouco me importa se eu tenho roupa nova para usar no final do ano. Se minhas meninas tiverem roupinha bonitinha para vestir, eu estou satisfeito demais. Tá bom demais. Porque a gente pensa nos filhos. A gente está preocupado com eles. Às vezes os pais, né, por não terem muitas condições, há muitas realidades sociais diferentes, nós sabemos disso, chega final de ano, fica sonhando comprar ali a roupa nova da família. Tem gente que só renova o guarda-roupa no final de ano, recebe o 13º. E às vezes as coisas estão apertadas, não consegue comprar, mas aí faz um esforço, compra pelo menos dos filhos. Isso é um ato de sacrifício. Isso agrada a Deus. Deus é honrado, é louvado quando nós deixamos de pensar em nós para pensarmos nos nossos filhos. É um ato de santificação. É Deus dizendo: tire o egoísmo. Aprenda a se sacrificar, pois maior sacrifício fez Cristo na cruz do Calvário. Aprenda a morrer, aprenda a matar a sua natureza. É quando nós observamos que a maternidade e a paternidade ao mesmo tempo também é um instrumento de santificação. Por outro lado, os nossos filhos nos espelham e revelam os nossos pecados. Certamente você que tem filho e filha, você vai ver comportamentos neles que refletem muito seus comportamentos. E aí você briga com eles, só que você diz assim: o pior é que eu faço também isso. Não é assim? De vez em quando eu brigo com Esté, fica quieta, tu não para quieto um instante, tu não consegue ficar sentada meia hora. Minha esposa diz: puxou a quem? Puxou a quem? É eu. Não consigo ficar quieto. Não consigo. Se eu ficar deitado muito tempo, estou doente. Estou doente. Não consigo ficar muito tempo quieto, eu sou agitadíssimo, estou até mais controlado, graças a Deus. Mas ligado nos 330. É do mesmo jeito. Revela
quem eu sou. Do mesmo jeito, a Heleninha é pequenininha. Às vezes a gente briga com a Heleninha, reclama com ela, ela é dura, persistente, não dá o braço a torcer. E a gente fica, puxou a quem? Olha aí, teu pecado refletido nela, o meu pecado refletido neles, são espelho para refletir os nossos pecados e nos chamar a atenção. Nós não podemos agir assim. Lembra quando você um dia disciplinou seu filho? Disciplinou severamente, porque ele fez uma travessura muito grande. Você foi lá, disciplinou, mas de repente, após a disciplina, ele veio cá, abraçou você, lhe deu um beijo, chorando. Isso quebra qualquer pai. Porque a Bíblia diz que se nós não formos como crianças, de maneira alguma nós herdaremos o reino de Deus. Isso nos ensina como que a gente deveria perdoar nosso irmão, como que a gente deveria ser mais amoroso para com o nosso cônjuge, como que a gente deveria perdoar as faltas do nosso próximo, não levar mágoas no nosso coração. São instrumentos de santificação. Por isso que Paulo vai dizer, a missão será preservada, a sua vida será preservada através da missão de mãe, se permanecer em fé, amor e santificação, por último, com bom senso ou com sabedoria. Exerça a maternidade com sabedoria. Por fim, para encerrarmos, já passei do horário, algumas lições aqui para as mamães, especialmente essa noite. Irmãs, não existe maternidade perfeita. Não existe mulher maravilha. Ninguém dá conta de tudo. Há muitas mulheres que estão se matando e morrendo porque querem dar conta de tudo. Quer dar conta da casa, quer dar conta do marido, quer dar conta dos filhos, quer dar conta de 1, 2 empregos, quer dar conta disso, daquilo outro. Vai ficar alguma coisa mal feita, minha irmã. Vai ficar alguma coisa por fazer. Não se culpe com isso. Não se imponha sobre você mais peso sobre isso. E aí vem a palavra também aos homens, né? Sejam auxiliares, colaboradores na missão da maternidade. Você já tem a função de vocês, nós já temos a nossa função de sermos pais, de educarmos nossos filhos, instruirmos, provermos todas as necessidades deles, pois a provisão cabe ao homem, prioritariamente. Mas auxilie as mulheres na missão que Deus concedeu a elas de maternar. Então, quando sua esposa estiver atarefada demais, chama ela para comer fora. Lava a louça, se não gostar de lavar, compra uma lavadora. Minha esposa até hoje espera, porque eu nem gosto de lavar, nem tenho a lavadora. Aí é um problema, né? Nenhuma coisa nem outra, mas vai chegar a tua bênção um dia, se Deus quiser. Um dia eu compro a bichinha e boto lá, porque eu digo, não, já está aqui, é me auxiliar. Faz meu papel aí. Ajude sua mulher de alguma maneira. Colabore com ela, afinal de contas você faz parte da casa, você não é um hóspede da casa. Você é o dono da casa. Você mora naquela casa. Então colabore na missão, não imponha mais peso. Vez por outra eu vejo aqui mulheres chegam aqui desesperadas, aperreadas, angustiadas, porque o filho está trazendo dificuldade, está com problema, e o pai não está nem aí, o pai não sabe nem onde é a sala do menino, não sabe nem onde é que ele estuda, totalmente alheio à vida dos filhos, e as mães estão se descabelando, morrendo para trabalhar, sai do trabalho, corre cá, e os pais a quem? Os pais a quem? A Bíblia nos ensina que nós precisamos cuidar bem de nossa própria casa. Isso vale para as mulheres, mas vale para os homens. Pedro vai dizer que se nós não cuidamos bem de nossa própria casa, e se não cuidarmos bem de nossas mulheres, a nossa oração nem por Deus é ouvida. Isso é um desafio para nós pais, para nós maridos e para as mulheres também. Então, mamães, não se perturbem se vocês não conseguirem dar conta de tudo. Vocês não darão mesmo. Não tem como. Não tem como. Além disso, não se perturbe se você não deu ao seu filho a roupa que ele queria, a roupa que ele sonhava. Há contextos e contextos. Há contexto de filhos que desejam coisas que os pais nunca vão ter condição de dar. Não se culpe por isso. Agora você deve se culpar se você não lhes der a palavra. Se você negar a palavra de Deus, você deve carregar a culpa na sua mente. Mas porque você não teve condição de comprar a roupa da moda, o telefone novo, isso que a menina queria, que o menino queria, não se culpe por isso. A melhor coisa do mundo é os filhos aprenderem a não ter tudo nas mãos. Até porque se eles tiverem tudo nas mãos, eles não vão dar valor nunca a absolutamente nada. A melhor coisa é uma mãe e um pai que de vez em quando diz, não vai ter, não dou, você não merece, não está tirando boas notas, não está fazendo por onde. É muito bom. Santifique eles também através desses nãos. É uma bênção de Deus isso. Então não se culpe. Ah, mas é porque os coleguinhas de minha filha, todas têm o telefone novo e só ela está com o telefone quebrado. E daí?
mas ela vai sofrer bullying. Ensina ela desde cedo, ensina ele desde cedo que ele não pode nem vai ter tudo na vida. Nós temos um problema hoje. Por um lado, nós temos pais desleixados com os filhos, deixa para lá. Por outro lado, nós temos pais que querem botar os filhos numa bolha de sabão. Ou, melhor dizendo, numa redoma de vidro. O menino é não me toque. Não, meu filho não pode passar por isso. Meu filho não pode passar por um constrangimento. E, irmãos, como é que os nossos pais tratavam o bullying antigamente com a gente? Vocês lembram? Não só nisso. Não só nisso, mas de repente, eu não estou dizendo que o bullying é certo, não. Pelo amor de Deus, não vão sair daqui e vão pegar corte meu na internet e dizer, tá vendo aí o pastor da igreja, o capelão da escola, ensinando que o bullying é correto, que absurdo, não sei o que. Não, eu digo direto aqui, e de vez em quando eu repreendo os meninos, ó, deixa de fazer bullying com um colega, deixa de colocar apelido, coisa desse tipo. Mas era muito comum nós recebermos apelídios, recebermos trocadilhos, e os pais diziam, e tu não é mesmo? E daí? O que é que tem? E a gente ia engrossando o couro, engrossando os lombos, e aprendendo a dar a volta por cima dos problemas. Hoje em dia, se disser um azinho com o menino, os pais chegam aqui. Por quê? Por que meu filho? Que preconceito é esse? Que não sei o que, um escândalo do tamanho do mundo. É o filho numa redoma de vidro. Porque tirou as fotos, não apareceu ele. E estão escanteando meu filho. O filho tirou nota. Veja que nível nós chegamos. Um aluno tirou nota baixa. Tirou nota baixa. Aí a mãe veio. Vou processar a escola. É preconceito porque meu filho é negro. É assim, desse jeito. É um filho que não está estudando em casa, não está entendendo bem as aulas, não está enxergando. É preconceito porque eu moro naquele bairro. É preconceito porque aquela professora não gosta do meu filho, não sei o quê. São pais que vão criando os filhos numa bolha de vidro e esses meninos não vão crescer nunca na vida. Dois extremos. Aqueles que são desleixados, deixam os meninos para lá, e aqueles que super protegem os filhos. Ninguém pode dizer nada, ninguém pode falar nada, ninguém pode chamar ele disso, daquilo, outro, porque os pais fazem uma confusão, porque de repente o bichinho do filho chorou, o bichinho do filho foi escanteado na brincadeira. E daí você já foi muitas vezes, não morreu. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, é bom para amadurecer. A gente não é o centro das atenções, nem devemos ser. Então, não se culpe se você não pode dar tudo a seu filho. Pelo contrário, entenda que isso faz parte do processo. Por fim, que possamos encarar a missão de cuidarmos e de criarmos filhos nesse mundo caído como uma missão divina. É uma missão divina, Paulo vai dizer aqui, e nós precisamos encará-la como tal. Não é uma obra humana, é obra divina. Deus nos confiou isso e precisamos fazer na dependência dele, para a glória dele, direcionando filhos, como falei pela manhã, também para a glória de Deus. Esse é o propósito. Nós não criamos filhos para nós, não criamos filhos para eles mesmos, não criamos filhos para o mundo. Nós criamos filhos para Deus, para a glória de Deus, para o louvor de Deus, e que nós possamos aprender nesse processo qual é a vontade de Deus na nossa vida. Deus nos ajude, porque eu sei que é desafiador a maternidade e a paternidade, mas é uma bênção que Deus nos concedeu. Que Deus nos ajude nesse processo. Vamos ficar em pé? Vamos orar então, encerrando esse instante. Ó Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, ela nos desafia, nos confronta, mas também nos consola e nos leva a nos amoldarmos aquilo que o Senhor quer para nós, de maneira que nós somos consolados pelo Senhor e pela tua palavra ao percebermos que não há maternidade perfeita, não há mãe nem pai perfeito, mas que nós podemos ser pecadores redimidos que se esforçam e lutam pela educação, pela edificação de uma casa que teme ao Senhor. Por isso que nessa noite nós tomemos a decisão de servirmos ao Senhor juntamente com a nossa família, de criarmos a nossa família de acordo com a tua vontade, debaixo da tua orientação. Ó Deus amado, abençoa todas as mães que estão aqui, aquelas mães que estão sem
os seus maridos, aquelas que ficaram viúvas, aquelas que foram abandonadas, aquelas que estão separadas e muitas vezes têm o grande desafio de criarem filhos sozinhos. Deus amado, as ajuda, as auxilia, tem misericórdia delas. Também aquelas, ó Deus, que são casadas, mas que não têm auxílio algum do seu cônjuge. Ó Deus amado, tem misericórdia dessas famílias, para que o lar seja edificado na dependência do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor, e que possamos criar os nossos filhos para o louvor de tua santa glória. Nós oramos assim, clamamos por nossas famílias, pedimos que o Senhor proteja os nossos filhos, os livre-os do mal, em nome de Cristo, ó Pai. Nós oramos, nós te agradecemos. Amém e amém.